Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição da escola sabatina será Partir e Estar com Cristo. O texto base para o nosso estudo de hoje é Filipenses capítulo 1, versos 21 a 24, que diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei se hei de colher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Algumas pessoas olham para esse texto e tentam entender que o apóstolo Paulo, quando fala que para mim era incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo, que ele estava, na verdade, falando a respeito de que ele gostaria de morrer para poder subir e estar imediatamente com Cristo no céu. Mas o próprio Paulo, dentro do contexto dos seus ensinamentos, ele vai apregoar que o momento em que o indivíduo vai subir para estar com Cristo no céu é o momento da ressurreição dos mortos por ocasião do retorno de Cristo Jesus. Do que é que ele está falando aqui? Veja, quando você analisa o contexto do texto que ele está falando, ele está falando dos seus sofrimentos ao pregar o evangelho. Aliás, a carta aos Filipenses, só para você poder se lembrar, é considerada uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e tinha sido preso de forma completamente injusta e injustificada. É tanto que, como cidadão romano, ele chegou a apelar para ser julgado pelo imperador, porque uma vez preso em Jerusalém, ele foi mantido em prisão lá em Cesareia Marítima durante 2 anos. E os líderes romanos que ali estavam, para não ficarem mal com a liderança local de Jerusalém, mantiveram Paulo ali em banho-maria. E o Espírito de Deus tinha dito: Paulo, é importante que você vá a Roma e testemunhe de mim diante do imperador. Então, usando o seu direito como cidadão romano, ele apela para ser julgado pelo imperador. Segue-se aqui um período de viagem. Na viagem, o navio naufraga, ele quase morre no contexto desse naufrágio, vai para uma ilha, nessa ilha ele é picado por uma cobra venenosa, enfim, e quando chega em Roma ele fica ainda em prisão domiciliar por 2 anos, até que o imperador fosse julgar o seu caso. Quando ele vai falar sobre essa situação com a sua igreja de Filipos, ele diz: gente, eu continuo sofrendo por causa do evangelho. Mas o que vocês precisam entender é que o evangelho de Cristo não está aprisionado junto comigo. E ele vai mencionar, inclusive, que o evangelho estava mais solto do que nunca em Roma. Porque com a prisão dele, a igreja que estava morna, não estava no calor da pregação do evangelho, por causa do que Paulo estava fazendo ainda aqui preso e dos resultados que ele estava tendo, porque mesmo estando preso, ele continuava pregando. Ele convidava pessoas para vir até a sua casa e pregava o evangelho. A própria guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, composta por algo em torno de 12 mil soldados, e que a cada 12 horas eles mudavam de turno. Então, havia pelo menos um soldado com Paulo a cada 12 horas, e ele pregava o evangelho para esse pessoal foi se convertendo. A tal ponto que quando chega no final da carta, quando ele vai se despedir dos irmãos, ele vai dizer: os irmãos da casa de César mandam lembranças, vos saúdam. Porque agora haviam pessoas convertidas ao evangelho de Cristo dentro do palácio do imperador. Agora, isso era uma situação fácil para Paulo? Claro que não. No meio de todo esse processo, ele sofreu muito. Houve determinado momento em que ele chegou até a dizer assim: eu fui apedrejado não sei quantas vezes, fui chicoteado não sei quantas vezes, no meu corpo trago as marcas do evangelho de Cristo Jesus. Ele provavelmente sofria de um problema sério de visão. E ele vai mesmo mencionar que por 3 vezes ele orou a Deus e disse: Senhor, retira esse espírito da minha carne. E o Senhor Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, eu não vou te curar. O apóstolo Paulo curou tanta gente. Então ele sofria por causa do evangelho de Cristo. E agora quando ele vai falar para os irmãos, ele está explicando: gente, eu estou preso aqui.
Ele vai dizer, eu nessa altura chego até a pensar que o melhor para mim era partir e estar com Cristo. Claro, porque se ele morresse, ele descansaria dos sofrimentos dessa vida na sepultura e descansaria em Cristo. E a próxima coisa que ele veria seria Cristo Jesus voltando em poder e glória, o chamando pelo nome. O estar em Cristo. Na verdade, a tradução desse texto pode ser também assim, não apenas estar com Cristo, mas estar em Cristo. O que significa é que Paulo, ele dizia, gente, eu estou com vontade de descansar das minhas lutas. Mas por causa de vocês, eu ainda quero continuar, porque o Evangelho de Deus ainda tem surtido efeito. Eu ainda tenho conseguido alcançar pessoas, ainda que numa situação de sofrimento como essa que eu estou vivendo. Portanto, Paulo não estava dizendo que queria morrer para poder ir logo para o paraíso, mas que queria descansar das lutas que ele estava tendo, inclusive naquele momento, esperando na sepultura até que Cristo o chamasse, o que para aquele que descansa em Cristo Jesus é uma fração de segundos, é um abrir e fechar de olhos. Mas ele ainda menciona, e aqui você encontra essa fé aguerrida de Paulo, esse desejo de poder servir a Deus. Ele diz, mas por causa de vocês, eu ainda continuo, porque ainda tem pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. E mesmo preso, ele continuava pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo é, na verdade, um grande exemplo para nós. Mesmo vivendo em lugares onde temos liberdade de escolha, ainda temos livre-arbítrio, podemos testemunhar de Deus. Quantas vezes nós simplesmente nos calamos e deixamos que outras pessoas levem adiante o Evangelho de Jesus. O exemplo de Paulo deve constranger o nosso coração para que sejamos verdadeiros arautos do Evangelho de Cristo Jesus. Faça isso no decorrer desse dia, aonde quer que você for. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Paulo é um exemplo de pregação do Evangelho. Mesmo cansado por causa das provações da vida, ainda decidiu continuar pregando. Ajuda-nos a termos o mesmo amor, a mesma paixão por Cristo e pela pregação do Evangelho. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?